Queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jefferson Santos e é um prazer maravilhoso poder compartilhar com os irmãos desta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Eu me sinto honrado pelas vossas orações, pelas vossas intercessões, pelas palavras de apoio, de carinho, de amor. Que Deus possa recompensar a vida de cada um de vocês poderosamente. Quero convidá-los na oportunidade de hoje para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 19, uma palavra abençoadíssima da parte de Deus para o seu coração. Lucas, capítulo de número 19, verso de número 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles essas coisas, prosseguiu Jesus e disse uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Disse, pois, um homem nobre foi a um país distante para receber um reino e voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negocia aí até que eu venha. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Aconteceu que ele voltou, depois de receber o reino, mandou chamar aqueles servos aos quais tinha dado dinheiro para saber o que havia negociado cada um. Apresentou-se o primeiro dizendo, Senhor, tua mina produziu mais 10 minas. Ele lhe disse, está bem, tu és um servo bom, já que no pouco foste fiel, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, tua mina produziu 5 minas, e a este disse, tu também estarás sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está tua mina, a qual guardei num lenço, porque tive medo de ti, já que és homem exigente, que tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeastes. Então ele lhe disse, mau servo, por tua própria boca te julgo. Sabias que eu era homem exigente, que tiro o que não pus e que ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco para que ao voltar o recebesse com juros? E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Eles disseram, Senhor, ele já tem 10 minas. Eles lhe disseram, Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á muito mais. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mas aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e degolai-os diante de mim. Glória a Jesus, palavra poderosíssima da parte de Jesus para o seu coração. É impressionante que este capítulo 19 de Lucas está nos apresentando uma parábola que ela é riquíssima, tanto na dimensão da sua revelação, como também no que diz respeito às suas muitas aplicações. Isto porque Jesus, na verdade, está mostrando aqui um homem que é nobre, que tem domínio, que tem autoridade, que tem poder, que tem recursos. E o texto diz que está tendo todo este domínio e tem todos esses recursos, está se ausentando da sua região, da sua localidade, do seu país. E o texto sagrado diz que ele precisava, ou pelo menos revela, que ele precisava ter pessoas nas quais ele pudesse confiar e compartilhar com elas das riquezas gloriosas dos seus recursos, das coisas extraordinárias que ele tinha como recursos e
colocando esses recursos na mão dos seus servos, fazer com que estes trabalhassem para eles e multiplicassem aquilo que ele estava confiando. Então o texto diz que ele chama 10 servos. Dentre tantos que ele tinha, ele resolve chamar 10 servos. E ele chama esses 10 servos simplesmente porque ele sabe que estes 10, entre aqueles que existiam na região, são alguns dos que vão se destacar no que diz respeito à capacidade de administrar, negociar, investir e lucrar. Esta parábola ela é riquíssima na sua revelação, porque ela trata de administração financeira, administração familiar, administração de relacionamento, enfim, ela é riquíssima. Então Jesus mostra 10 servos que são chamados, vocacionados, convocados pelo seu Senhor. Oh, glória a Deus! E estes 10 servos, das mãos do Senhor, não é das mãos de outro, eles recebem das mãos do Senhor, cada um uma mina, cada um recurso, cada um recebe, eu posso também falar assim, uma capacitação, dons, recursos, para que possam movimentar esses recursos para ampliarem a dimensão do reino e daquilo que o seu Senhor entregou na mão deles. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que este texto, que é tão rico em revelação, ele vai nos convidar a uma reflexão. E o primeiro ponto que este texto já destaca é que cada um de nós, que somos crentes, que temos promessa de Deus na vida, que fomos chamados para estar na igreja, que fomos chamados para servir ao Senhor, cada um de nós temos uma mina. É necessário que venhamos a compreender que aquele que nos convocou para a igreja, que nos chamou para a obra, ele nos chamou e nos entregou. O texto diz assim: e deu a eles, e deu-lhes, e entregou-lhes os seus recursos. A cada um uma mina. Logo, eu quero já deixar bem claro que cada um de nós temos uma mina. Cada um de nós temos alguma coisa que o Senhor nos confiou para multiplicarmos para o crescimento, louvor, adoração e exaltação do seu nome no que diz respeito ao reino. Por que eu estou dizendo isto? Porque, na verdade, estes servos aqui, eles precisam entender que aquilo que eles têm da parte de Deus, da parte do Senhor, eles têm que multiplicar. Eles precisam entender que eles precisam fazer com que isto cresça, se amplie, avance, alcance uma amplitude muito maior. Mas para isso eles vão precisar ser despertados para algumas coisas que são interessantíssimas nesta parábola. Cada um de nós que temos a nossa mina, nós somos convidados pelo Senhor a refletir em alguns destes pontos que eu vou apresentar ao seu coração neste momento. Uma primeira verdade que esta parábola vai me convidar a entender, antes que eu venha multiplicar e crescer com aquilo que é do meu Senhor na minha mão, é que eu preciso compreender o que é prioridade para o Senhor que me confiou a sua mina. E se eu entender o que é prioridade para Ele, o que é prioridade para mim, será a prioridade do meu Senhor. Eu vou repetir. Aquilo que eu tenho em minhas mãos como prioridade do meu Senhor, e eu entendo que é a prioridade dele, nas minhas mãos, as minhas coisas passarão para as mãos do meu Senhor
também a ser prioridade. Ou seja, aquilo que é prioridade para mim será prioridade para ele, quando aquilo que é prioridade para o meu Senhor se tornar prioridade para mim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque simplesmente este texto ele vai nos levar a pensar um pouco sobre o valor que este Senhor ele dá à sua mina, sobre o valor que este Senhor ele dá aos seus recursos, aos seus valores. Eu estou falando aqui quase que em torno de 20, 30 reais nos dias de hoje, mas naqueles dias era algo que de um certo valor. Mas aparentemente, aqueles que o recebem, dentre eles, alguns vão ver aquilo como algo insignificante, como algo pequeno, como algo que não merece tanta consideração, valor e dedicação para se multiplicar. E é impressionante quando o texto vai dizer, glória a Jesus, que estes homens que são chamados, eles começam a trabalhar e dentre eles 3 se destacam porque entendem que o que é prioridade para o seu Senhor. A prioridade no momento aqui não era o bem-estar deles. A prioridade aqui neste momento não era a saúde deles, não era o bem-estar, as conquistas, as realizações pessoais de cada um deles, mas sim a multiplicação daquilo que era do seu Senhor. Então eles entendem que precisam valorizar, honrar, se dedicar e fazer o maior esforço possível para ter do seu Senhor uma intervenção no que diz respeito a recompensas futuras para aquilo que eles sonhavam e desejavam. Logo, a realização pessoal deles dependeria muito daquilo que eles entendessem que era prioridade para o seu Senhor. Então, a prioridade do seu Senhor neste momento aqui é: multipliquem o que é meu. Multipliquem aquilo que eu coloquei nas vossas mãos. Façam com que aquilo que eu coloquei nas vossas mãos cresça. Faça com que aquilo que eu coloquei nas vossas mãos se multiplique. Faça com que aquilo que eu coloquei nas vossas mãos se amplie, avance, chegue mais longe. E eu gosto disto, porque existem inúmeras passagens da Bíblia de pessoas que tiveram dificuldade de entender o que era prioridade para o Senhor. Eu já falei sobre isso, por exemplo. Lá em Caná da Galileia, havia uma festa toda programada e toda organizada, que era uma festa de casamento. E dentro daquela festa existia uma coisa que para as pessoas naquela festa estava ali como algo insignificante e que não merecia muito reconhecimento, muito valor, e simplesmente aqueles que estavam na festa desvalorizaram aquilo de uma forma que aquilo ficou escanteado. Eu estou falando das 6 jarras que estavam ali naquela festa. Que quando Jesus é questionado, ou Maria mexe com ele, diz, olha, eles não têm vinho, Jesus diz, em primeiro lugar, a minha hora não é chegada. Segundo, diga aos servos que encham as talhas, ou as vasilhas, ou as jarras de água. Perceba a preocupação de Jesus com aquelas vasilhas que estavam vazias ali. E como eu já disse em outra aula, em outra oportunidade, que aquelas vasilhas representam algumas áreas da nossa vida, que quando estão vazias, impossibilitam o nosso crescimento, o nosso sucesso, impossibilitam a honra e a exaltação de Deus na nossa vida. Então eu quero que você comece já a perceber que existem coisas que nós descartamos, que nós desconsideramos, desvalorizamos, mas que para o Senhor da mina são valiosíssimas. Então, se é prioridade para Ele, é necessário que seja prioridade na nossa vida. Uma segunda verdade que nós precisamos entender com este texto, desta parábola, é que aquilo que nos foi entregue pelo Senhor não nos foi entregue para que nós venhamos a fracassar com isto. Isto é uma grande verdade, porque quando o Senhor entrega a mina nas mãos de cada um deles, os seus
recursos na mão de cada um deles, ele entrega dizendo consigo: tenho certeza que eles não vão fracassar no projeto que eu tenho com eles. Eles não vão desistir, eles não vão parar, eles não vão recuar, eles não vão fugir. Eles simplesmente ficarão na minha dispensação e cumprirão o propósito que eu tenho com eles no que diz respeito ao sucesso e o crescimento desta mina, ou a multiplicação desta mina. Uma terceira verdade que este texto vai nos ensinar, queridos, é que nós não podemos jamais decepcionar o dono da mina, pois o que ele nos confiou, o que ele entregou nas nossas mãos é simplesmente uma base que nos levará a coisas maiores. O texto começa com uma mina. Na prestação de contas, a Bíblia diz que eles vão receber uma recompensa grandiosíssima. O que tinha um e multiplicou, ele ganha 10. O que tinha um também multiplicou, o segundo, ele ganha 5. O que não ganha nada é simplesmente o primeiro, mas eu quero falar dele daqui a pouco. Mas, a princípio, eu quero dizer a você que você jamais vai poder desistir, parar ou negligenciar o seu trabalho e a sua vocação no que diz respeito a multiplicar e avançar com a mina que o seu Senhor colocou na sua mão. Isto porque o que o seu Senhor colocou na sua mão, ele diz: fique com isto na sua mão até que eu volte, até que eu regresse. Porque ele diz: eu estou indo para um outro país e regressarei. E quando eu regressar, eu quero saber que você, meu filho, eu quero saber que você, minha filha, eu quero saber que você, obreiro, eu quero saber que você, obreira, eu quero saber que você, pastor, que você, pastora, cumpriu a minha determinação e foi com aquilo que eu lhe dei até o final e concretizou isto com sucesso e com muita dedicação, coragem e determinação. Logo ele nos deu para que nós não venhamos a decepcionar. Ele não quer que você comece e não termine, que você comece e pare no caminho, que você comece e desista, que você comece e abandone, que você comece e esqueça que foi ele que lhe confiou aquilo na mão e por conta de circunstâncias adversas você possa largar isto. Ele não quer que você faça isso. O desejo de Deus é que aquilo que Ele colocou na sua mão você use para o crescimento do seu reino, da sua obra, e multiplique isto para a glória do nome dEle. Deus lhe chamou para avançar e ir até o final da sua trajetória. Se Ele colocou a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua história, o seu casamento, o seu ministério, a sua chamada, os dons que Ele lhe deu, se Ele colocou tudo isto na sua mão, Ele deu para você começar, para você terminar e não decepcioná-lo no decorrer desta jornada. Logo, quando você olha para este texto, a pergunta que se faz é: se o Senhor entregou tudo que Ele entregou na mão dos servos, para que isto seja multiplicado, para que nós não decepcionemos, para que nós façamos com que aquilo que Ele nos confiou seja a prioridade na nossa vida, como então fazer para multiplicar o que é do nosso Senhor? O texto diz que no meio daqueles que vão se destacar, aparece um que ele inicia a sua trajetória no que diz respeito ao investimento da mina, e ele comete alguns erros. Logo, o texto vai nos convidar, se nós quisermos crescer, se nós quisermos multiplicar, se nós quisermos avançar, o texto vai nos convidar a simplesmente não fazermos igual a este. E eu quero convidar você para observar Lucas capítulo 19, que nós lemos o verso
de número 20, a Bíblia diz: veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Olha o que ele diz: escondi a tua mina debaixo de um lenço. Eu guardei a tua mina num lenço. Isto significa esconder os talentos, esconder a vocação, esconder a habilidade, esconder os projetos e esconder aquilo que Deus tem com você, em você e para realizar através de você. Quando ele diz, eu guardei num lenço, ele está dizendo assim, eu ocultei o meu talento. Eu escondi o meu talento e Jesus disse, ninguém pega uma lamparina acesa e esconde ela. Porque não existe lugar para esconder. Não existe lugar para esconder chamada, vocação, sonho, unção, dons, talento, capacidade profissional, sabedoria e outras coisas mais que nós temos como habilidades da nossa vida. Não dá para se ocultar. Depois que Deus fez isso acender, não adianta tentar esconder isto, porque não vai dar certo. Deus está dizendo e falando com pessoas que têm vocação, que têm chamada, que têm sonho, que têm projeto de Deus na vida, e está ocultando, está escondendo, está abafando o seu talento. Acorde hoje. Deus tem algo com você. Deus tem algo para você. Deus tem algo em você. E Ele deseja urgente que você entenda este algo que Ele tem com você. Ele precisa que você compreenda este algo que Ele tem com você. Ele precisa que você acorde. Ele não lhe chamou para esconder, para abafar, para simplesmente guardar e deixar para lá o talento que Ele lhe deu. Se Ele lhe deu é para crescer, para multiplicar, para avançar, para romper bloqueios, barreiras, enfrentar desafios, mas chegar no topo da honra, da exaltação e das promessas que Ele tem com você. Logo o texto está dizendo, ei, se você quer multiplicar, não olhe para este que errou e não faça como ele. Ou seja, não esconda o seu talento. Segundo, mantenha um relacionamento saudável com Deus, porque só Deus é capaz de te dar graça para multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor deste servo volta, Ele diz ao seu Senhor assim, oh meu Deus, eu tive medo do Senhor. E o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial jamais poderá ser um relacionamento de medo. Segundo, ele diz, eu sei, olhe para o texto, no capítulo de número 19, o verso de número 21, ele diz, sei que tu és um homem exigente. Se ele sabia que o seu Senhor era exigente, então logo ele teria que fazer o melhor para o seu Senhor, mas ele não faz. Logo aqui, o texto está nos convidando a olhar para o erro dele e dizer assim, não faça igual. Faça sempre o melhor para o seu Senhor. Para o seu Senhor, faça sempre o melhor. Uma quarta verdade é que ele diz assim, eu sei que tu tira onde não pusestes, e ceifas ou colhes aonde não semeaste. Se ele sabia de tudo isso, que o seu Senhor era dominador, era poderoso para olhar para uma terra que ele não plantou e colher desta terra, por que ele não coloca aquilo que é seu nas mãos do seu Senhor? Quando eu digo colocar, é porque o seu Senhor lhe confia, mas o seu Senhor espera que, na medida que ele caminha, ele diga assim, olha Senhor, eu sou um eterno dependente de Ti. Eu não tenho capacidade de multiplicar aquilo que Tu me desse, mas se o Senhor me ajudar, eu irei contigo até o final da minha trajetória. Você está entendendo? Deus quer que você, na medida que você vá caminhando com aquilo que Ele lhe deu, você seja um eterno dependente dEle. E na medida que você depende, você diz, Senhor, eu até tenho habilidade, mas se o Senhor não me ajudar, isto não cresce. Eu até tenho graça, eu até tenho conhecimento, eu até tenho sabedoria, mas se o Senhor não me instruir, não me ajudar, não levantar alguém para me direcionar, para me mostrar, para me instruir, eu não chegarei a lugar nenhum. Isto é uma palavra tremenda. Oh, glória a Deus.
Então ele para e o seu Senhor diz: eu não quero que você me veja com maus olhos. Ele diz: o Senhor é mau e o Senhor dele não é mau. O Senhor não acredita em mim e o Senhor dele acredita nele. O Senhor me esqueceu e o seu Senhor não o esqueceu. Muito pelo contrário. O seu Senhor acreditava nele tanto que lhe deu alguma coisa para ele multiplicar. Só que o Senhor esperava que ele olhasse para aquilo que ele tinha nas mãos e fizesse daquilo uma porta aberta para um crescimento extraordinário na sua vida. Ele não passava de um anônimo, de um esquecido, de um abandonado pela família, de um rejeitado pela família, de alguém que não era valorizado pela família, reconhecido pelos amigos, abraçado pelos amigos, mas ele era alguém que tinha uma vocação, ministérios, ele tinha projetos, mas ele simplesmente entende que ele não pode multiplicar com isso, ele abafa aquilo, ele retém aquilo, e por isso ele vai ter uma sentença muito dura. O seu Senhor diz assim: tira o que é dele. Segundo, afaste ele de mim. Terceiro, eu não quero vê-lo nunca mais na minha presença. É muito triste isso. Uma segunda verdade que você precisa entender é que se você quer multiplicar aquilo que o seu Senhor confiou na sua mão, você precisa proteger o que ele lhe deu com as suas muitas orações. Eu disse e repito: a sua mina é os seus sonhos, a sua mina é a sua família, a sua mina é a sua história. A mina que o Senhor colocou na sua mão são seus dons, sua vocação. E você precisa pedir a Deus para que Deus cerque o que Ele lhe deu de uma forma extraordinária. Que você possa cercar o que Ele lhe deu de uma forma grandiosíssima e poderosa. Que você precisa pedir para que Deus cerque o que Ele lhe deu com uma cerca de proteção. Porque o que Deus lhe deu você precisa proteger, você precisa defender, você precisa guardar, você precisa lutar por isto. Você está entendendo? Você precisa lutar por isto. Deus lhe entregou algo extraordinário. Por exemplo, Deus deu a Jó uma família. E a Bíblia diz no capítulo número 1, verso 5, verso 7 ao 10 de Jó, que Jó sacrificava pelos seus filhos. E na medida que Jó foi clamando, Deus colocou ao redor da família de Jó uma cerca conhecida como cerca de Sebe, chamada também na Bíblia de cerca de proteção. Ela é uma cerca espiritual também, porque o próprio diabo, quando compareceu diante de Deus, disse a Deus: Senhor, o Senhor disse para Satanás: viste meu servo Jó? Ele disse: eu vi. O Senhor disse: homem temente que se livra do mal. E você conhece a história. Então o diabo diz assim também: mas Jó tem tudo, tem família, tem casa, tem esposa e tem muitos recursos porque tu enriquecesse ele. Mas existe um outro detalhe. O diabo diz assim: e além de enriquecer, e além de abençoar, e além de fazer Jó crescer, tu cercaste a vida dele com uma cerca de proteção. Meu Deus! O diabo estava dizendo: enquanto aquela cerca de proteção estiver ali, ninguém toca nele, ninguém penetra na família dele, ninguém destrói os sonhos da família dele, ninguém entra na dimensão dos relacionamentos da família dele, ninguém consegue penetrar ali. Porque no meio daquela família, ou ao redor daquela família, existe uma proteção espiritual extraordinária e tremenda da parte de Deus. Você precisa pedir para que Deus guarde aquilo que Ele lhe deu. Mas você precisa lutar por isto, proteger isto. Jó orava, Jó sacrificava, e Deus disse assim: enquanto você está fazendo a sua parte de sacerdote da sua família, eu também farei a minha parte de Deus que cuida da sua casa, da sua família e da sua história. Uma terceira verdade que nós podemos extrair deste texto é que se nós quisermos multiplicar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, glória a Deus,
Isto é apenas uma primeira parte desta parábola, desta mensagem. Ele diz assim: nós precisamos, glória a Deus, permanecer lutando, investindo, conquistando, avançando com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque em alguns momentos da jornada nós nos sentiremos fragilizados. Em alguns momentos da caminhada nós nos sentiremos mais do que fragilizados, enfraquecidos, abatidos, quase que com as nossas forças se esvaindo. E eu quero lhe dizer que a sua história, ela não termina com derrota. Porque se o seu Senhor lhe chamou e lhe confiou coisas tremendas na sua mão, é porque Ele sabe que o final dessa história vai ser de honra da parte de Deus na sua vida. Vai ser de coisas grandiosas e poderosas da parte de Deus na sua vida. Logo o Senhor me manda profetizar para o seu coração. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode fugir da responsabilidade daquilo que Ele colocou na sua mão. Isto eu digo porque eu estou me lembrando aqui de Paulo, quando estava seguindo para Roma, dentro de um grande navio. A Bíblia Sagrada diz que um vento, Atos capítulo de número 27, verso de número 14 em diante, um vento chamado Euroaquilão soprou fortemente contra o navio que Paulo estava. E a Bíblia Sagrada diz que aquele vento que soprou forte simplesmente soprou para mexer com toda a estrutura de Paulo e daqueles que estavam na embarcação. E eles passaram algum tempo desesperados, abatidos, a ponto de não quererem comer, achando que iam perecer e morrer, porque o vento, a tempestade, a força violenta do vento arrancou eles do caminho, da rota. E é impressionante o que acontece, porque eles estão abatidos por conta da ventania. E estão quase desistindo de viver. E estão achando que tudo acabou por ali. Mas Paulo diz: vocês não podem desanimar. Ergam a cabeça. O texto diz que Paulo se colocou de pé e disse: levantem a cabeça. Porque ninguém vai morrer neste naufrágio. Ninguém vai perecer. Aí alguém disse: Paulo, como é que tu diz isto? Ele simplesmente vai explicar. Ele diz: primeiro, o anjo do Senhor esteve comigo hoje à noite. Glória a Deus. Segundo, ele me fez uma promessa dizendo: ninguém que estiver com você na embarcação, mesmo quebrada, mesmo atingida, mesmo rompida, mesmo arranhada, mesmo ferida, vai perecer. Terceiro, ele disse: não vai cair um fio de cabelo da cabeça. Quarto, ele disse: você vai chegar junto com eles aonde eu determinei que você chegue. Dá para você receber esta palavra aí? Paulo percebeu que no barco, mesmo ouvindo as promessas, mesmo ouvindo a revelação que ele teve e que ele compartilhou para motivar a fé daqueles homens, alguns homens queriam dar um pulo, fugir numa pequena embarcação, numa pequena canoa. Estavam num grande navio, mas como o navio moveu-se e quebrou-se, eles simplesmente queriam pular fora. E colocaram ou estenderam os cabos de batel. E Paulo deu um grito e disse assim: se vocês quiserem viver, olha que palavra, cortem os cabos de batel. Você está entendendo? Aquilo que te liga a qualquer meio de fugir dos propósitos de Deus, Paulo está dizendo: você precisa cortar. Porque se você não cortar estes cabos aí e procurar atalhos, é bem provável que em pouco tempo você pereça, você morra, você desapareça da história. Mas se você ficar no lugar que Deus determinou, no projeto que Deus estabeleceu, nos sonhos que Deus estabeleceu, na unção que Deus estabeleceu, no altar que Deus estabeleceu, na comunhão que Deus estabeleceu, na intimidade que Deus estabeleceu, na graça que Deus estabeleceu, você chegará a lugares tão longínquos, numa dimensão tão grande, que você vai se sentir simplesmente realizado em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero dizer, há muitas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo neste momento, que estão
com os seus cabos de batel já arriados ao mar, suas âncoras arriadas ao mar, e com o seu pequeno barco já montado para fugir dos propósitos de Deus. Você não escapa do que Deus tem com você. Corte estes cabos hoje. Corte os cabos da dependência de algumas pessoas e fique na embarcação dependendo unicamente unicamente dependendo de Deus, unicamente esperando em Deus, unicamente confiando em Deus, e você viverá da parte de Deus algo extraordinário. Eu estou lhe dizendo que você precisa cortar os cabos de batel. Quando o Senhor entregou na mão dos servos a sua mina, Ele estava dizendo assim: eu não quero que vocês busquem atalhos, que vocês fujam, que vocês desistam, que vocês corram simplesmente por conta de algumas circunstâncias adversas. Eu preciso que vocês permaneçam no lugar, lutando, investindo, multiplicando o que eu dei. Você tem uma chamada, multiplica este negócio, rapaz. Você tem um sonho, multiplica este negócio. Multiplique isso. Se você prega, você nunca vai ser um grande pregador se você não estudar, não ler, não buscar, não cavar poço, não ouvir pessoas que tenham a oferecer. Se você canta, você nunca vai ser grande se você não estudar, não ouvir gente preparada que tem alguma coisa para lhe ensinar e orientar. Se você tem uma vocação para qualquer área da sua vida, você precisa estudar, batalhar, crescer, despertar, avançar, romper bloqueios para chegar e atingir os seus objetivos, porque Deus, Ele nunca erra, nunca falha. Quando Ele entrega alguma coisa na mão de alguém, Ele nunca erra o endereço de ninguém. Aquilo que é seu e é para você estar preparado, você não precisa usar os cabos de batel para tentar fugir, tentar pegar atalhos, tentar buscar caminhos de refúgio, tentar buscar caminhos onde você possa se salvar e chegar mais longe. Você não precisa disto. A única coisa que você que você precisa é permanecer no lugar estabelecido pelo Senhor Jesus. Fica no lugar que Deus estabeleceu, rapaz. Fica no lugar, menina, fica no lugar, jovem, fica na posição que Deus determinou. Você viverá algo muito grande de Deus. Eu estou profetizando. Ainda no final deste ano e na virada do ano, você terá grandes surpresas de Deus no que diz respeito aos talentos que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, a unção que Deus lhe deu, a inteligência que Deus lhe deu. Você vai chegar muito longe, porque Deus tem com você projetos extraordinários nesta terra. Uma quarta verdade, eu encerro, é que o grande segredo da multiplicação está em sermos fiéis ao nosso Senhor, mesmo diante das maiores dificuldades da nossa vida. Lute até o fim no trabalho da sua mina, invista bem. Busque meios de crescer. Busque meios de alcançar coisas maiores, ou seja, sonhe alto, independente das circunstâncias que lhe cercam. E se prepare para ter da parte do seu Senhor uma recompensa gigantesca. Perceba que Ele chama um e diz assim: você que multiplicou o que é meu, 10 cidades eu te coloco para dominar. Oh, glória a Deus. Você, o segundo, que multiplicou o que é meu, eu te dou 5 cidades para dominar. Logo Ele está dizendo assim: se você for fiel, o seu trabalho nunca será apenas para o crescimento do reino do seu Senhor, e sim será para a garantia do seu futuro. O que eles investem, multiplicam e fazem crescer com aquilo que é do seu Senhor, simplesmente gera para eles uma recompensa de 10 cidades, de 5 cidades. Logo eu estou dizendo que o Senhor olhou para eles e disse assim: o que vocês fizeram na verdade não foi para mim apenas, foi para que vocês tenham o futuro de vocês garantidos na minha presença. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que ninguém faz nada para ele para não ter uma grande e poderosa recompensa.
A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo de número 11, verso de número 22 a 25. Conta-nos a história de um personagem chamado Benaia. E o relato da vida de Benaia, apesar de haver algumas outras passagens, resume-se nisso aqui. E Benaia venceu 2 guerreiros de Moabe. Segundo, e Benaia venceu um egípcio de mais de 3 metros de altura com uma lança na mão. Logo, quando o texto está falando dos guerreiros de Moabe, o texto está falando do sistema corrompido do mundo que quer simplesmente fazer com que nós venhamos a manchar a nossa veste. Segundo, quando o texto fala de um egípcio com mais de 3 metros de altura com uma lança, fala da luta de Benaia contra a sua própria natureza, porque Egito representa o mundo, a carne e a nossa natureza. Logo, quando a carne não nos vence, ela nos deixa ferido, machucado em algumas vezes. Então o texto diz, e Benaia venceu os 2 guerreiros de Moabe, como você também vencerá. E Benaia venceu o egípcio de mais de 3 metros de altura. Mas o texto vai dizer assim, e num tempo de neve, perceba as expressões, desceu Benaia a uma cova, e dentro da cova lutou contra um grande leão. Dá para perceber isso? Depois de vencer o sistema do mundo, depois de vencer sua natureza, ele agora tem que enfrentar um inimigo feroz, o leão. E este leão estava dentro da cova, na casa dele, na casa do leão. E era um período de neve, ou seja, o pior dos tempos, na pior das circunstâncias, no pior dos lugares, ele vai lutar contra o pior dos inimigos. Eu pergunto, é fácil vencer? É fácil ter motivação quando a frieza alcança sua vida, um tempo de neve chega? É fácil ser um adorador quando se está na cova? É fácil ser um levita, um adorador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, quando se está vendo o leão querendo devorar a sua história, devorar os seus sonhos, devorar os seus projetos? Não é fácil, mas eu quero lhe dizer que se você está na cova, mas a graça, a coragem e a sua fidelidade para com Deus permanece de pé, você vencerá esta situação. A frieza não vai te parar, a cova não vai te segurar, os leões não vão te devorar. Eu profetizo nesta noite uma mudança de Deus na sua vida. Eu profetizo que você está saindo desta cova hoje. Lute pela sua mina. Seja fiel ao que o Senhor colocou na sua mão. Siga a sua história até o final. O final da sua vida não será numa cova. O final da sua vida não será devorado por leões. O final da sua vida não vai ser morto pela frieza gerada pela neve ou pelo tempo da neve. O final da sua história vai ser de cânticos, de graça, de triunfo, de conquista, de honra, de louvor, de exaltação. Sabe por que digo isso? Porque Benaia, a Bíblia diz, Davi, que era o rei, ficou sabendo que Benaia venceu o leão dentro de uma cova num tempo de neve e o constituiu como um homem que participava da sua guarda pessoal. Sabe o que o texto está dizendo? Que Davi chamou Benaia para ser o segurança dele. Logo, a porta que o rei entrasse, o rei Davi entrasse, Benaia entraria. Está entendendo? Logo, as guerras do rei, as guerras de Benaia, seriam as guerras do rei. Logo, as guerras do rei seriam as guerras de Benaia. Logo, as lutas de Benaia seriam as lutas do rei, ou seja, se você conseguir vencer esta crise terrível que te atormenta e ser fiel com o que Deus colocou na sua mão, você será promovido ao cargo daqueles que andam ao lado do rei e vivem a honra e a exaltação e as vitórias do rei. Eu quero orar pela sua vida. Pai Santo, eu te magnifico por estas vidas que ouviram a tua palavra. Os abençoe
dê graça. Eu sei que muitos estão dentro de uma cova, vivendo um período de frieza, de isolamento, de neve, e estão lutando contra leões terríveis. Os ajude a triunfar sobre esta situação agora, Senhor. Eu estendo as minhas mãos, eu declaro sobre eles uma vitória extraordinária, uma unção extraordinária que os levanta, que os tira da cova, que os faz vencer qualquer bloqueio e qualquer barreira. Hoje é um dia de mudança para a vida dos teus filhos. Marque o coração deles, marque a família deles, marque o ministério deles. Ajude-os. Ajude-os a multiplicar estas minas. Ajude-os a investir bem, a crescer, a avançar. E faça com que toda a neve, toda a frieza, toda a cova, toda a investida do diabo que representa este leão caia por terra hoje. E ele possa gritar da cova: eu estou vivo, eu não perdi a batalha. Deus começou comigo e terminou comigo. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, a consolação do Divino Espírito Santo seja com o teu coração e com a tua vida, hoje, agora e para todos sempre. Todos vocês digam amém. Um grande beijo, com muito carinho. Eu agradeço sua participação nesta aula, neste momento de reflexão bíblica. Beijo especial do pastor Jefferson família. Que Deus honre seu ministério, que Deus lhe dê um final de ano de muita bênção, de muita vitória, para a glória e louvor do seu nome. Amém, amém e amém. Beijo especial. A paz do Senhor